eu vejo muito burburinho nas redes sociais, como se o Rodrigo Toches, o dono entre aspas do dinheiro, fosse uma pessoa que brecasse muitas negociações. Queria saber de você, você acha justo quando as pessoas falam isso de você? Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e chegou o momento do segundo episódio da nossa entrevista com Rodrigo Toches, atual vice-presidente de finanças do Flamengo. No primeiro episódio, ele falou sobre a saúde financeira do clube durante a pandemia da Covid-19. Agora, no segundo episódio, ele vai responder uma série de perguntas super interessantes. Por exemplo, receita com venda de jogadores. O Flamengo bateu ou não essa meta? O clube precisa negociar mais jogadores para manter a conta em dia? Respondeu também sobre a possibilidade de o Flamengo exercer as cláusulas de compra dos jogadores que estão emprestados. Bruno Viana, Thiago Maia, Andrés Pereira e Kennedy. Esses 4 jogadores estão emprestados ao Flamengo e têm cláusula de compra em 2022. Será que o Flamengo tem condições financeiras de exercer essas cláusulas? Ele também respondeu sobre a continuidade dele na pasta de VP de Finanças caso Rodolfo Landim seja reeleito e também respondeu sobre as críticas que recebe por parte da torcida, que o chama de responsável quando o Flamengo não contrata jogadores ou não faz renovações de jogadores do atual elenco. Isso e muito mais, sem perder muito tempo, agora acompanhe aí o segundo episódio da nossa entrevista com o Rodrigo Toches. Bateu, a meta foi vendida, mas a meta não foi colocada ali pelo problema de... O Flamengo continua, não é o Covid que fez o Flamengo vender jogador. O Flamengo continuou fazendo investimentos, o Flamengo comprou o Pedro, o Flamengo pagou os atletas as parcelas de aquisição que tinham que fazer, o Flamengo tem despesas, um time de altíssimo gabarito em campo, então o Flamengo tem despesas. Então assim, as vendas entram para compensar essas compras, que foram compras feitas de longo prazo. Então, assim, não é só o Covid que fez isso, é o tamanho do que a gente montou. O Flamengo tem outro patamar hoje e para aguentar, para suportar essas despesas, precisa vender atleta. Essa é a lógica. Para comprar atleta, precisa vender atleta, para fazer investimento, tudo isso. Então, dito isso, não é só o Covid que eu não quero criar uma percepção que ano que vem a gente não tem Covid, não precisa vender atleta, tá errado. Então, isso dito, a gente já bateu a meta que precisava bater, só que hoje acontece uma situação que é a seguinte: as vendas estão sendo feitas pela questão do Covid, principalmente, em muito mais longo prazo para você receber do que era anteriormente. Todos os clubes estão passando pelo mesmo problema que o Flamengo está passando, de bilheteria, de eventuais sócio-torcedor, de receitas que eles não têm mais. Então todas essas vendas estão sendo feitas ao longo do tempo. E efetivamente é isso que o mercado está colocando, você tem que aceitar. Então assim, quando você vê o valor cheio, não quer dizer que você recebeu esse valor todo naquele ano. Entendeu? Então a gente está tendo que fazer algumas ações para tentar trazer parte desse dinheiro. Então, por exemplo, as contas não são exatamente essas, do tipo assim, precisa vender 160, vender o Gerson, está sobrando dinheiro. Não, porque eu não vou receber tudo esse ano. A gente parcelou algumas coisas porque é a forma de vender num momento que você tem como isso. Você tem que se adaptar ao mercado. Então, assim, são várias coisas que estão dentro dessa aí. O que eu posso te dizer claramente é que o futebol bateu as metas que foram estabelecidas, entendeu? Isso está sendo feito e vem sendo feito ao longo do tempo. E nós tivemos alguns desajustes em janeiro, mas que já foram cobertos agora em julho. Então isso está equacionado. Agora, o quanto está, o quanto não está, depende dessas antecipações e desse trabalho que a gente está fazendo para diminuir o máximo possível os custos futuros. Por exemplo, vamos supor, a meta é de 168, vamos supor que vocês vendam 180. Essa diferença vai para onde, Paulo? Se eu tivesse recebido a diferença toda esse ano, era uma conta fácil. Como eu tenho que parcelar isso ao longo do tempo, eu vou tentar descontar a parte disso para receber e complementar os meus custos. Então é o seguinte, não existe uma diferença sobrando, porque eu alonguei a venda, eu parcelei e vou trazer parcelas para cumprir aquele valor. No final nós vamos bater uma coisa pela outra, vai ficar igual, porque eu vou deixar dinheiro para receber ainda na frente. Se eu trouxer o valor todo
e descontar tudo para colocar nesse ano, vai faltar dinheiro. Não faz sentido eu faltar dinheiro. Então a gente vai trazer o suficiente para zerar a conta e poder deixar algo na frente ainda a receber, que a gente vai usar de acordo com o que for necessário. Então, o caso do Gerson, por exemplo, foi parcelado em mais 3 anos. A gente ainda tem dinheiro para receber em 21, 22 e 23. Né? Então, a gente vai trazer uma parte, não vai trazer uma outra parte. Por quê? Se eu trouxer tudo, fica caro. E a gente não vai fazer algo que a gente não precisa fazer. Vai deixar uma parcela para receber um pouco mais à frente, entendeu? Cara, isso é uma conta, assim, como a gente não sabe o que vem pela frente da pandemia, é uma resposta impossível de se dar. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, quanto tempo vai ficar com 30% do estádio. Eu jogar Maracanã com menos de 30% é prejuízo. Então, assim, é impossível a gente fazer uma conta que se não precisa vender jogador ou se precisa porque eu não tenho o meu cenário na frente, claro. Então, essa resposta é impossível de se dar. A gente precisa vender ou não vender, porque eu não sei o que vem pela frente. Quanto vai ainda durar a pandemia? Quando a gente vai voltar com a carga de estádio? Tem uma série de incertezas que essa resposta não pode ser dada. Tem um acompanhamento diário disso, junto com o governo, junto com os trabalhos sendo feitos com a prefeitura, discussões e tudo. A gente recebe, a gente sabe, mas a resposta que vem é que está muito indefinido ainda. A gente não sabe quando isso vai poder e a gente não tem como refletir isso nos números do clube, porque seria a gente vai apresentar agora um novo orçamento, um reajuste no orçamento, e a grande discussão é exatamente essa. Eu não tenho ainda a resposta para colocar. Então a gente já poderia ter apresentado um novo orçamento, um orçamento revisado, poderia. Qual o número que a gente coloca com relação à volta do estádio? Está difícil para a gente. A gente recebe feedback e de negociações e discussões a todo minuto, mas a gente não sabe quando efetivamente vai voltar. Só uma dúvida, esse reajuste tem data para fazer ou, enfim, vocês não têm data limite para fazer esse reajuste do orçamento que você acabou de citar? Não, a gente se comprometeu a fazer agora até 10 de setembro. 10 de setembro. Então a gente vai apresentar um orçamento revisado até o final do ano em 10 de setembro, para o ano de 2021. Então a gente se comprometeu com o Conselho de Administração em apresentar um novo orçamento. Isso é impossível de dizer hoje. A gente tem que aguardar, ver a performance dos jogadores, ver quais são as negociações que o futebol está fazendo, para sentar, fazer como a gente sempre faz. Sentar, analisar, projetar. O Flamengo hoje está saudável, tem crédito. Se precisar levantar crédito, a gente tem condição de levantar. Se for importante a gente se endividar para conseguir outros objetivos e chegar e conquistar títulos e tudo, e o nosso orçamento suporta, a gente vai fazer. Então, assim, possibilidade a gente tem. A decisão tem que ser tomada em conjunto se a gente vai fazer ou se a gente não vai fazer. Hoje, a boa notícia é que se a gente precisar investir, a gente tem como investir. Agora, se a gente vai fazer ou não, é uma discussão que tem que ser feita com muito mais gente na mesa. A grande e boa notícia é que o nosso balanço hoje está cheio de gente querendo prestar dinheiro para o Flamengo. Mas a gente tem a responsabilidade de pagar as contas em dia, de não endividar o clube, de fazer os investimentos, manter o clube saudável. Então, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Então, no momento, o que eu digo? No momento da pandemia, a gente precisou fazer algumas ações porque a gente entende que a pandemia era temporária. Então, a gente alongou alguns empréstimos, jogou algumas coisas para frente, ou seja, não fazia sentido a gente, de certa forma, vender atletas, assim, sair perdendo o poder de esportivo para resolver um problema temporário, entendeu? Porque a pandemia era temporária, mas também a gente não podia continuar no nível de investimento que a gente estava para não comprometer o clube. Então a gente encontrou um balanço sobre isso. Então, assim, para mim, eu acho que as coisas voltando ao normal, a gente vai voltar com a capacidade de investimento e a gente vai poder continuar comprando e investindo como a gente sempre fez. Assim, vou te ser muito sincero, eu acho que isso faz parte do mundo do futebol, né? Você precisa ter essas discussões. A minha relação com o futebol, com o presidente, com todos os vice-presidentes é a melhor possível, entendeu? Não existe nenhuma aresta e tudo, a gente dá risada quando sai meme, filme,
a gente se liga, se fala praticamente todo dia, entendeu? A gente sabe que o Flamengo é um regime presidencialista, quem tem a caneta é o presidente, nós como vice-presidente funcionamos muito mais como suporte e ajuda ao presidente para as tomadas de decisão, as decisões são do presidente, é assim que funciona o clube. Então assim, eu não me importo porque eu acho que isso faz parte da cultura do futebol, mas que logicamente não é verdade, entendeu? As decisões aqui, esse foi o conceito que a gente estipulou há muito tempo atrás, as decisões são discutidas, são analisadas, tem que se provar com fundamentos, esse é o processo de governança que a gente fez. Então assim, eu não tomo decisão sozinho e nem tenho a autonomia para fazê-lo, desde que existe um presidente. A gente tem o CODI, nós temos vice-presidente que a gente, sobre os assuntos X, Y e Z, a gente se ajuda, como você mencionou aí, o caso do Mercado Livre que eu ajudei e trabalhei junto com o Gustavo nesse processo. Quando eu tenho uma dúvida sobre algum assunto, eu penso numa situação, a gente está agora numa negociação com o banco tal, eu ligo para um, ligo para outro e tento, o que você acha disso? A gente troca muito. Então assim, esse é o conceito que a gente tem dentro do clube. E eu acho que essa é a fórmula de sucesso que a gente trouxe até aqui, de dividir as discussões, usar as experiências de cada um, naquilo que cada um tem de melhor, para somar em função do clube. Esse é o único objetivo nosso aqui. No dia que eu não estiver fazendo isso, eu acho que não vamos estar somando da mesma forma, entendeu? Se eu tivesse que botar uma palavra, é disciplina. Os vice-presidentes, a gestão, a maneira com que o presidente, que o Landim, encara essa questão financeira é de disciplina e austeridade. A fórmula do sucesso é a disciplina que a gente tem tido para cumprir os orçamentos e ser flexível naquilo que dá. Então, a fórmula do sucesso da gestão financeira do Flamengo hoje é a disciplina, que o presidente traz para dentro do projeto. De não deixar a corda romper, mas ao mesmo tempo, quando precisa ser flexível, encontrar esse meio do caminho. Sem dúvida, é uma honra trabalhar com... Eu digo que o Flamengo é igual ao exército, o Flamengo chamar... Vou estar sempre disponível para qualquer posição, não só a VP financeira ou qualquer outra, e trabalhar com esse time que está aqui e dentro dessa filosofia, para mim é um orgulho enorme fazer parte. Então, se precisar, por mais 3 anos ou por 1 ano, seja lá o que for, eu estou disponível para aceitar. E aí, gostaram do segundo episódio? Eu falei para vocês que estava sensacional. Muita gente está me perguntando. São 4 episódios. O próximo, o terceiro, a gente vai entrar no assunto do projeto de internacionalização da marca do Flamengo. A ideia que o Flamengo tem de fazer a parceria com um clube na Europa e assim ter uma espécie de time filial. Será mesmo o tom dela? Eu vou deixar um spoiler para deixar vocês curiosos, para vocês assistirem amanhã o terceiro episódio da nossa entrevista com o Rodrigo Toches. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto, até logo. Indo para os novos mercados, a gente ganha marca, a gente ganha moeda forte, a gente ganha exposição de atleta, então são vários fatores que estão levando a gente a estudar esse caso. Por exemplo, a notícia então que saiu sobre o tom dela, então